Graça e a paz mais uma vez, boa noite. Quem está feliz com Jesus, diga glória a Deus. Quem está muito feliz com Jesus, diga aleluia. Dá um aplauso vibrante para Ele, não para mim, mas para Ele nessa noite. Quero lembrar que no dia 6 de dezembro nós teremos o nosso último batismo. Se você ainda não é batizado e deseja descer as águas, dia 6 de dezembro as aulas já começaram. Depois você procura o nosso querido Fausto, a Isabel. Se ele não estiver aí, você pode procurar a nossa secretaria e dar o seu nome para que nós possamos começar a nossa a nossa classe de batismo. Abra por gentileza a sua Bíblia nessa noite de ceia, no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 19. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 19. Eu vou ler apenas um versículo, e fique tranquilo que não farei desse versículo uma base para qualquer tipo de heresia, fugindo do texto. Todo texto está ligado a um contexto, mas ao ler esse versículo de forma separada, eu não firo em nada aquilo que vou compartilhar com você nessa noite. Primeiro livro dos Reis, vou ler apenas um versículo, que está no capítulo 19, o versículo é o de número 8. Diz assim: e ele se levantou, comeu e bebeu, e foi na força do seu braço, da sua sabedoria, do seu entendimento. Ele foi na força daquela comida, por 40 dias e 40 noites, até o shopping, até o Maracanã, até o Monte de Deus. Feche os teus olhos por um instante. Pai, nós queremos pedir perdão pelos nossos pecados nessa noite. É inadmissível que nos apresentamos diante de Ti com pecados escondidos, com coisas por serem resolvidas, por qualquer tipo de inflamação maligna na nossa fé, na nossa esperança, no nosso relacionamento com os nossos irmãos. Daqui a pouco nós vamos ceiar, e se houver alguma coisa que precisa ser consertada antes de tocarmos no cálice, no pão, que seja o Teu Espírito que gere em nós o desejo do conserto, porque é o que a Tua palavra nos ensina. Que haja conserto, talvez entre esposo e esposa, pais e filhos, irmãos. Não nos deixe, Senhor, tocar em coisas sagradas, tendo ainda coisas para serem resolvidas. Por isso nós te pedimos que o Teu sangue possa nos cobrir nessa noite e nos perdoar de todos os nossos pecados. A palavra do Senhor diz, na carta escrita aos Romanos, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E nós queremos, Deus, declarar que nenhuma seta de acusação virá sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, Senhor, no momento em que estivermos ouvindo a palavra, porque o Teu Espírito está nesse lugar, e aonde é o Espírito de Deus, ali há liberdade. Por isso eu te peço, se houver um enfermo no nosso meio, traga cura. Se houver, Deus, uma mente aprisionada, liberte-a, Senhor. Se houverem emoções, Senhor, que precisam ser tocadas pelo poder que há no Evangelho, faça isso, porque há poder na presença de Deus, há poder, Senhor. Esse lugar precisa ser tomado pela liberdade com que Cristo nos libertou, porque foi para a liberdade que Ele nos libertou. Por isso queremos de verdade sermos livres, não apenas da boca para fora, mas completamente livres, Senhor, para recebermos tudo aquilo que Tu tens preparado para a nossa vida. Te exaltamos, Te louvamos, Te adoramos, Te bendizemos, entregamos mais uma vez a nossa vida nas Tuas mãos, porque o que seria de nós se não fosse o Senhor? O que seria da nossa casa? O que seria da nossa família? O que seria da nossa vida se não fosse o Senhor? Se o Senhor não tivesse entrado na nossa história, Senhor, o que seria de nós? Por isso, Senhor, nós louvamos o Teu nome nessa hora, e bendizemos, adoramos, exaltamos o Teu nome, em nome de Jesus. Diga amém, dê mais uma salva de palmas. Aleluia! Diga glória a Deus! Eu quero lhe fazer uma pergunta nessa noite, antes de começarmos a pregar.
tendo como base o texto que nós acabamos de ler, ou se você não leu, o que você acabou de ouvir, o texto que eu acabei de ler. Que alimento é esse? Que comida é essa? O texto não diz que foram 2 ou 3 refeições. O texto diz que foi uma só comida uma comida que conseguiu gerar força na vida do profeta. Uma comida que conseguiu fazer alguém que estava caído se levantar. Uma comida que fez com que alguém fosse restaurado de energia, fosse restaurado de vigor. Uma comida que fez alguém caminhar 40 dias e 40 noites sem parar. Eu te pergunto, que comida é essa? Uma comida que fez alguém ficar focado, que fez alguém ficar decidido, que fez alguém não recuar. Uma comida que sustentou um profeta por 40 dias e 40 noites. A minha pergunta é: que tipo de alimento é esse? Não foi uma rabada, um mocotó, né? Não foi um bucho. Quem gosta de bucho aqui? Oh, meu Deus, buchinho é bom, não é não? Um com feijão branco, uma cenourinha, uma azeitona, batatinha, me deu água na boca. Mas essa comida não vai te sustentar por 40 dias e 40 noites. Que alimento é esse? O texto não diz que Elias fez essa caminhada na sua força física. O texto não diz que Elias faz essa caminhada com um pensamento positivista. Não, o texto diz que o profeta se levanta e caminha 40 dias e 40 noites em direção ao monte de Deus, em direção à presença de Deus, porque ele se alimenta de um tipo de comida capaz de mudar toda e qualquer situação. Que comida é essa? Que tipo de alimento é esse? O texto nos mostra de uma forma muito clara que o profeta faz essa caminhada porque ele comeu de uma comida. Me deixa abrir um parênteses aqui. Havia um programa, ele já não existe mais, na TV fechada, que o título do programa é Você é Aquilo que Come. Não sei se você já assistiu isso, já assistiu esse alimento. As nutricionistas da igreja, certamente, né, podem nos afirmar que nós somos aquilo que nós comemos. E eu quero lhe perguntar: será que aquilo que nós temos nos alimentado tem nos ajudado a caminhar? Ou tem impedido você de dar mais um passo em direção à promessa que você tem, à palavra que Deus tem, à direção que Deus tem trazido? Do que é que nós temos nos alimentado? Os olhos falam que através dos nossos olhos a nossa alma é alimentada. E nós vivemos dias muito difíceis, irmãos, é verdade. Se nós pararmos para darmos valor a tudo que está diante dos nossos olhos, certamente nós vamos morrer de inanição profética. Sabia que tem muito crente dentro da casa de Deus passando fome espiritual? Não adianta vir à igreja se você não tiver fome pela presença. Há um livro muito interessante, muito tremendo, é um livro antigo, se não me falei a memória, do Tommy Temer, chamado Caçadores de Deus. Procure esse livro, ele já está em PDF liberado, já tem mais de 20 anos esse livro, Caçadores de Deus. Fala sobre a fome de um adorador. Podemos estar aqui, na casa de Deus, podemos frequentar o culto de segunda, de terça pela manhã, de quarta-feira, mas sermos pessoas, como dá o nome mesmo, Márcia? A pessoa que fica com fome, que fica magrinha, esfomeado não. Esfomeado é um crente que daqui. Esfomeado vamos ficar daqui a pouco. Quando às 8h30 vamos ficar esfomeado. Raquítico. Muito obrigado. Podemos estar raquíticos espiritualmente, mesmo estando dentro da casa de Deus, mesmo estando dentro da casa do pão. Podemos estar raquíticos espirituais. Que comida é essa? Comeu, bebeu e com aquela comida se levantou e caminhou 40 dias e 40 noites. O meu maior objetivo nessa noite de ceia, através da palavra de Deus, é que nós descubramos
que valor nutricional, que valor nutritivo essa comida tem, que vai nos fazer andar por 40 dias e 40 noites. Que alimento é esse? E eu preciso confessar a você, como pastor da igreja, que por conta de tantas coisas que nós temos passado nesses últimos meses, eu quero te dizer que se essa comida estiver ainda disponível hoje, eu preciso dela. Quantos precisam desse tipo de alimento que vai nos levantar, que vai ativar a nossa fé, que vai ativar a sua esperança? Então levante as suas mãos e dê um glória a Deus bem forte. Diga assim: eu preciso dessa comida. Dá um aplauso ao Senhor, aleluia. Quem nos visita pela primeira vez, levante sua mão, por favor, deixa eu conhecer você. Primeira vez que você está vindo aqui à igreja, tem um visitante aqui, tem mais alguém? Fica com vergonha não. Alguém que está nos visitando? Olha lá, tem dois lá. Segunda vez já? Cuidado, terceira vez ainda é visitante. Quarta vez já é membro, nem sabe. Aqui ó, tem um visitante aqui, André. Já deu? Antes de eu falar? Não vou falar mais nada não. Ah, tu já tinha falado, visitante? Eu estava lá embaixo? Rapaz, desculpa, irmão. Me venderam agora, hein? Bandeirinha levantou, a bandeira me deixou em impedimento. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Onde eu estou? Onde eu parei? Aí fiquei até sem chão, tá vendo? Para que a gente possa descobrir, ou tentar descobrir qual foi o tipo de comida que esse profeta comeu, eu preciso te lembrar algumas coisas. Apenas por 3 vezes na Bíblia, 3 vezes, o Senhor alimenta o profeta Elias. 3 vezes. Nós vamos compartilhar dessas 3 vezes em que o próprio Deus alimenta o profeta Elias. A primeira vez que o profeta Elias, você que gosta de anotar, anote. E hoje pela noite falarei pausadamente quais são os 3 episódios em que o profeta é alimentado por Deus. O primeiro deles, pastor Fernando, está em 1 Reis, capítulo 17, do verso 1 ao verso número 7. Primeira vez que Deus alimenta o profeta Elias. A segunda vez que Deus alimenta o profeta Elias está em 1 Reis, capítulo 17, do verso 8 ao verso 24. E a terceira vez que Deus alimenta o profeta Elias está em 1 Reis 19, do verso 1 ao verso 8. Amém? Podemos compartilhar? Anotaram direitinho? Amém? Então façam um resumo da mensagem e mandem para mim, que eu quero ver se vocês estão anotando a mensagem direitinho. Depois de nós lermos esse texto do capítulo 19, do verso 8, a gente precisa tirar algumas lições muito importantes para nós, para que nós possamos viver esse grande milagre. Porque comer uma comida com a capacidade, com o valor nutricional de me fazer andar por 40 dias e 40 noites, é um grande milagre. É um grande milagre, é uma grande direção de Deus para a nossa vida. Mas preste atenção no que eu vou lhe dizer. Elias foi um profeta levantado por Deus para liberar uma palavra profética de condenação sobre o povo. A gente sabe que Acabe, o rei da Síria, ele se casa com Jezabel, rainha de Sidom. E esse casamento, diante de todo o caos que esse casamento acabou gerando, o maior caos para o povo de Deus foi que esse casamento acabou afastando o povo da presença de Deus. Eles estavam debaixo da égide, da autoridade de um reinado onde pouco se falava sobre Deus, e o que se falava sobre Deus não condizia, não levava as pessoas a buscarem a presença de Deus. E por conta disso, Deus resolve aplicar uma palavra de condenação sobre o povo, uma palavra profética sobre o povo. E uma das piores condenações, uma das condenações mais aplacáveis daquela época, era a falta de chuva, era seca.
Deus diz para o profeta: avisa que eu vou fechar as comportas do céu, avisa que eu vou fechar a torneira, vai ter seca. O texto que nós lemos em Reis não nos dá exatamente o prazo de seca, mas em Tiago, no capítulo 5, no verso 17, diz que não choveu durante 3 anos e 6 meses. Você consegue imaginar você estar sem água 3 anos e 6 meses? Se a gente fica desesperado quando a gente recebe aquela mensagem da água do rio, vamos fazer um concerto no Guandu, 3 dias sem água, e é uma correria de encher panela, de encher balde, de encher não sei o que, de não sujar a camisa, né, de vestir a mesma roupa. Inclusive eu falei pela manhã, vou falar agora à noite: esposas, aprendam um código que nós maridos temos. Quando nós chegamos em casa e colocamos a camisa na cadeira, significa: não é para lavar, vou usar novamente, ok? Porque a gente deixa na cadeira e vai dormir, no dia seguinte, cadê a camisa? Está no cesto. Não, é um código, vocês não entendem o nosso código. Nosso código é: não suei, eu não fedo, não tenho CC, vou usar de novo. Quais maridos que concordam comigo, amém? É ou não é verdade? A gente botou a cara, não, mas está amarrotada, não fica tranquilo, a gente passa a mãozinha assim, ó. Então aprendam isso, esposas. Camisa na cadeira é: vou usar amanhã novamente, ok? A camisa só é levada para a máquina quando ela está no chão. E aí as mulheres: mas tem que botar na cesta. Aprenda uma coisa, nós gostamos de ouvi-las dizendo: aí é o lugar da camisa. Nós deixamos ali para ouvi-las dizendo: dá para botar no cesto, porque a gente gosta de às vezes se sentir comandado por vocês. Às vezes. O senhor que está visitando a gente, é que eu tomo um remédio, hoje eu não tomei, então fica tranquilo, fica tranquilo. Os membros já se acostumaram comigo. 3 anos e meio sem chover. Então Deus levanta o profeta Elias, e Elias libera essa palavra, uma palavra que o povo não queria ouvir, uma palavra que o povo não se sentiu satisfeito em ouvir. Irmãos, é muito desafiador quando um pastor, quando um líder, quando um pregador se levanta para falar aquilo que o povo quer ouvir. É muito satisfatório. Eu tenho absoluta certeza, e não tenho nada contra as igrejas irmãs que fazem isso, mas eu tenho certeza que se nós tivéssemos um culto todo domingo: eu quero falar sobre prosperidade, sobre crescimento, sobre avanço, você vai romper, você vai ser feliz, você não vai chorar, tudo que você colocar a mão vai dar certo. Eu tenho certeza que essa igreja estaria colocando gente pelo ladrão. Mas muitas das vezes você fica na sua mente: o que ele vai pregar hoje? Será que ele vai dar uma palavra exortada? O que ele vai pregar hoje? É muito fácil. Hoje o evangelho é vendido muito barato. Não tem mais cruz, não tem mais abrir mão, não tem mais abnegação, não tem mais santidade. Não existe mais. Então é muito confortável quando alguém vem pregar e ele prega algo que o povo quer ouvir. Quando ele se levanta para falar aquilo que o povo quer ouvir. Difícil é quando a palavra é de confronto. Difícil é quando a palavra ela é liberada e eu não esperava ouvir aquilo, mas que se fazia ou se faz necessário para que eu cresça, para que eu avance, para que eu seja transformado, essa palavra seja liberada. Então existem cultos que o povo diz: glória a Deus, aleluia, bate palma. Tem culto, por exemplo, que fica com esse silêncio sepulcral, e que o pastor tem que dizer: dá um glória. O pastor tem que dar um dinheiro para o Sagat e dizer: glória a Deus. Mentira, não dou dinheiro para ele não, tá? Não pense isso. Mas Deus quer falar com o povo e ele levanta Elias. Aí ele levanta o profeta. Mas diz o texto que para que Elias pudesse liberar essa profecia,
Deus o esconde e leva Elias para uma geografia específica, leva para um lugar específico. Deus não levou o profeta para qualquer lugar. A palavra diz que Elias é levado para a beira do riacho de Querite, fronteira com o Rio Jordão, e lá, diz o texto, todos os dias, de manhã e ao anoitecer, Deus enviava corvos com pão e carne para alimentar o profeta. Olha como estar no lugar certo que Deus quer te mandar, você desfruta da provisão de Deus. Olha como é importante dizer assim: Senhor, para onde eu vou? Lembra de um texto que Davi dizia assim: Senhor, para onde eu irei? Eu devo perseguir? Se eu perseguir eu vou alcançar? Se eu alcançar eu devo matar? Davi, todas as vezes que ia para a guerra, Davi perguntava: qual é a estratégia? O mês está começando, começou ontem. Você fez a oração: Senhor, qual é a estratégia para que eu receba da tua provisão, para que eu receba da tua direção? Qual é a estratégia? Para onde eu vou? O que eu faço? O que eu assino? Aperto a mão de quê? Com que aliança eu faço? O que eu devo fazer? Porque quando Deus tem a liberdade de nos movimentar geograficamente, é porque no lugar que Ele vai te enviar tem a provisão que Ele preparou para você. Amém? Eu não sei para que eu estou dizendo isso, mas Deus vai movimentar pessoas aqui nessa noite. Não fique com medo. Essa movimentação vai levar você até a provisão que Deus tem preparado para a sua vida. Quem recebe essa palavra? Quem pode dar um glória a Deus nessa noite? Aleluia! Há um clima diferente aqui nessa noite do que pela manhã. Todos os dias o profeta olhava para o alto, tinha um corvo com carne e pão descendo para ele. Carne e pão, todos os dias. Essa é a primeira vez que Deus alimenta o profeta, através do corvo, através do, não se esqueça disso. Deus alimenta o profeta, Zé Roberto, através de um corvo. Agora, ser alimentado por corvo é problema para nós, não é, meu professor de teologia? Ser alimentado pelo corvo é um problema para nós. Por quê? Levítico, capítulo 11, verso 15. Sabe o que ele diz? Que o corvo é um animal impuro. Sabe o que o texto diz? Que liturgicamente o corvo é um animal reprovável. O corvo é um animal amaldiçoado. Levítico declara de uma forma muito clara. Levítico assegura que o corvo é impuro. Meu Deus. Se já não bastasse Levítico capítulo 11 falar sobre a falta de pureza do corvo, quando a gente vai até o livro de Gênesis, a gente vê uma história muito interessante, Paulinho. Noé, ele, para saber se as águas baixaram, ele libera um corvo. O corvo vai e volta. Só que o texto diz que as águas baixaram o suficiente para o corvo ir e não voltar. Por quê? Porque quando as águas baixaram, as carcaças dos animais mortos começaram a aparecer. E o corvo não tinha mais por que voltar. Tinha alimento para ele na podridão. Tinha alimento para ele na carcaça. Para que voltar? Para que voltar para a arca, lugar de proteção de Deus, se eu posso me alimentar no mundo? Para quê? Para que voltar? Se eu tenho alimento aí, se as coisas do mundo são atrativas, para que estar na arca? Se as coisas do mundo são atrativas. O corvo ia e voltava até que ele encontrou um lugar para repousar. E a gente pergunta: será que Deus não poderia ter mandado comida através de uma águia? Faltava águia. Por que não numa pomba? Uma pombinha? Podia levar, né? Era mais bonitinha, uma pombinha branca. Logo através de um corvo. Por que com corvo? Por que através de um animal imundo? Será que Deus relativizou a sua santidade? Claro que não.
Será que não haviam águias para levar comida? Claro que não. O que nós aprendemos nessa cena, nessa situação, é que quando Deus resolve abençoar quem Ele quer, até os corvos obedecem ao Senhor. Até aquilo que não se presta vai servir para nos abençoar. O que são os corvos hoje? Uma notícia ruim. O que são os corvos hoje? Um mau patrão. O que são os corvos hoje? Talvez uma turbulência que nós estejamos vivendo. Sabe quem foram os corvos da vida de José? Os irmãos. O que José fez de errado? Mas os corvos jogaram ele dentro de uma cova. Porque se não bastasse, José, mesmo diante da sua santidade e honestidade, inventa uma história contra José. José volta para a cadeia, mas a Bíblia diz que mesmo dentro da cadeia, meu filho pregou isso semana passada, mesmo dentro da cadeia, José era alguém próspero, mesmo sendo jogado lá dentro por corvo. E quando os irmãos de José aparecem diante dele, eles ficam com medo, pensando: José agora vai revidar contra nós, José agora vai fazer justiça contra nós. Aí José diz assim: não se atemorizem os vossos corações, porque não foram vocês que me lançaram aqui, foi o próprio Deus, para mudar a minha história e mudar a história de vocês. Quem são os corvos de hoje? Uma puxada de tapete. Eu aprendi com um irmão que puxada de tapete não atrasa a sua vida, adianta a sua vida. Eu vou te explicar por quê. Eu tenho 1,79 m. Fisicamente a minha passada é de 1 metro. 1 metro. Para eu alcançar a minha altura, eu tenho que dar 2 passadas. Na física, quando você puxa o tapete de alguém, você projeta alguém para frente. Você está aqui, se alguém puxa o teu tapete, você faz isso, ó. Então você cai. Você cai na frente. Quando você se levanta, você não deu um passo à frente. Puxada de tapete vai te projetar para mais perto do que Deus tem preparado para a sua vida. Não tenha medo. Não tenha medo. Puxaram meu tapete, te projetou para frente, adiantou o tempo. Amém? Diga para o irmão: Deus está adiantando o teu tempo, viu? Pastor, que é isso? Eu não quero que ninguém puxe meu tapete, não. Irmão, nem eu, mas se puxar, eu não vou ficar parado. Eu vou continuar caminhando em direção ao destino que Deus tem preparado para a minha vida. Quem entende isso pode dar um glória a Deus. Quem entende isso pode dar uma salva de palmas mais uma vez. Aleluia! Que alimento é esse? Agora veja uma coisa comigo. Eu fico imaginando Pedro, o apóstolo Pedro. Se o apóstolo Pedro estivesse no lugar do profeta Elias, Pedro ia morrer de fome. Sabe por quê? Porque Pedro era um discípulo higienicamente, espiritualmente higiênico. Pedro diz assim: lá vem um corvo de bico de corvo eu não como nada. Lembra que Pedro teve uma treta lá na frente? Dizendo: isso aí não pode, isso aí pode, isso aí não pode comer. Imagina se fosse Pedro: não, isso está vindo de corvo, eu não vou comer não. Está vindo de animal impuro, isso eu não vou comer não. Às vezes nós somos higienicamente espirituais, e eu vou te explicar por quê. Para que luz? Para que fumaça? Para que isso? Deus não fala em lugares assim. Você pode estar perdendo a oportunidade de comer o que Deus está te dando, porque está olhando para o corvo. Deus fala com luz, sem luz, com parede preta, parede azul, parede amarela. Deus fala. Hoje de manhã eu vim pregar de tênis. Nunca vi uma ceia, um pastor pregar de tênis. Se você olhou para o meu tênis, perdeu a oportunidade de se alimentar do que aconteceu aqui. Irmão, quando Deus quer abençoar alguém, Deus usa o corvo que for. Eu preciso pular esse texto, eu preciso pular esse ponto, mas vou terminar com esse ponto. Conta uma história, eu contei de manhã, conta uma história, que uma mulher estava sem nada para comer em casa, nada.
E ela estava orando alto na sua casa: Senhor, manda alimento. Senhor, não tenho o que dar para os meus filhos. Senhor, não tenho o que comer na hora do almoço, mas eu sei que o Senhor é poderoso para fazer um milagre até a hora do almoço. Passou uns meninos gaiatos debaixo da janela e falou assim: vamos zoar essa crente? Foram no mercado comprar do bom e do melhor. Falou: vamos entregar. Mas quando ela bater na porta, ela perguntar quem mandou, a gente diz que foi Satanás. Bateram na porta dela um monte de bolsa de compra. E ela falou assim: oh, glória a Deus. Não, glória a Deus não. A senhora sabe quem mandou? Ela: não, foi Satanás. Ela: glória a Deus. Pessoal, a senhora está louca? A senhora está dando glória a Deus porque o diabo mandou comida para a senhora. Ela disse: glória a Deus, que quando Deus quer abençoar, até o diabo obedece a voz de Deus. Eu não quero que o diabo te abençoe, mas deixa eu lhe dizer, talvez você esteja passando um momento que você pense assim: acabou a minha história. Deixa eu lhe dizer, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no teu coração o que Deus tem preparado para a sua vida. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você pode levantar sua mão e dar mais um glória a Deus nessa noite. Aleluia! Quando Deus quer abençoar, meu irmão, teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. Aumenta dois. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. Feche os teus olhos, levante a sua mão onde você está e diga: teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos, e os anjos clamam. Diga sentado mesmo: Santo, oh, aleluia. Toda a criação exaltado és, santo, santo para sempre. E o povo, e o teu povo canta sim ao Rei dos Reis. Tu sempre serás santo, santo para sempre. Não importa o momento que você está vivendo, o nome dele é mais alto. Diga bem forte, vai: teu nome, teu nome, o teu nome é o maior, teu nome é sobre todo. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todo. Quando Deus resolve te abençoar, Ele vai abençoar. Não importa o momento que você está vivendo, não importa se o alimento está vindo nas garras de um corvo, Deus está aqui para dizer: eu vou te alimentar, eu vou abençoar a tua casa. Você pode dar um glória a Deus mais uma vez nessa noite, aleluia! Mas o riacho seca, aquela provisão aparentemente acabou. E muitas das vezes Deus faz o riacho secar para que a gente não se acostume a comer comida no bico de corvo. Porque ser alimentado por corvos, por urubus,
é só um tempo. Diga para o irmão assim: é só um tempo. É apenas por um tempo. E o riacho seca. Agora surge uma nova ordem, uma nova direção. Levanta-te e vai para Sarepta. Porque lá em Sarepta eu já dei uma ordem: alguém vai te alimentar. Agora é engraçado, irmão, se você puder fazer um estudozinho sobre alguns significados do nome de alguns lugares, você vai perceber que Sarepta significa uma fornalha de fundição. Deus pega o profeta, tira de um lugar onde ele estava, entre aspas, acomodado, onde havia provisão, e manda ele para uma fornalha de fundição. Fogo. Fornalha de fundição. Fogo para ser mais purificado. O fogo, quando vem sobre a nossa vida, não é para te matar, é para te purificar. É para tirar toda a palha, é para tirar de nós tudo aquilo que não serve. É para tirar de nós os nossos achismos, os nossos conceitos, os nossos preconceitos. É para tirar aquilo que é humano, aquilo que é perecível de nós, para fazer com que o ouro permaneça, que o ouro brilhe mais. Deus pega o profeta, manda para Sarepta. E detalhe, Sarepta ficava em Sidom. E por que é importante eu dizer isso para você? Porque Jezabel era princesa de Sidom. Ou seja, Deus leva o profeta para uma fornalha de fundição, para um lugar onde a feitiçaria reinava. Meu Deus, como é que eu vou ser alimentado num lugar onde vai ter fogo, tirando as minhas necessidades, as minhas vontades, e num lugar altamente feiticeiro, um lugar de idolatria? Isso acontece para nos lembrar algo, que não é o lugar que transforma um homem e uma mulher de Deus, mas um homem e uma mulher de Deus, quando são enviados para um lugar, têm autoridade para mudar a história daquele lugar. Pastor, por que aqui? Orei para Deus abrir a porta, pastor Paulo. Deus abriu para esse lugar. Isso aqui é muito ruim. Quem nunca passou por isso? Senhor, eu estou orando por emprego, abriu uma porta. Você, pastor, quero agradecer a Deus. Deus abriu uma porta. Quando você chegou lá, você falou: aqui, Senhor, nessa fornalha de fundição, nesse lugar onde o adultério impera, nesse lugar onde eu olhei para o canto, tinha uma imagenzinha ali. Eu falei: meu Deus, o que é isso? Para onde eu vim? Deixa eu lhe dizer, não é o lugar que transforma o homem de Deus, é um homem e uma mulher de Deus que, quando chega num lugar, tem autoridade para mudar aquele lugar. Amém? Olha o que acontece. Elias chega naquele lugar e ele não se torna um idólatra, pelo contrário, Sidom passa a ser um lugar onde milagres acontecem, porque o profeta chegou. Deixa eu liberar uma palavra sobre a sua vida. Aonde você chegar, vai ter presença de Deus. Aonde você vai chegar, vai ter sinais de Deus. Deus te deu autoridade para mudar histórias naquele lugar. Quando eu disse na época para o pastor: pastor, eu quero ir para Vila Isabel, ele ligou para um pastor amigo que já estava aqui há algum tempo. Quando eu falo nisso eu me arrepio. Na época do Nextel, eu falei: pastor, eu quero ir para Vila Isabel. Ele: Vila Isabel? Falei: é. Fazer o que em Vila Isabel? Espera aí que eu vou ligar para um pastor. Pegou o Nextel, pipi, fulano, tudo bem? Como é que estão as coisas aí? Aqui, Márcio e Marizana querem ir para Vila Isabel começar um trabalho. Ele de lá: não deixa eles virem para cá não. Aqui é lugar que mata ministério, aqui é lugar que mata profeta. Aqui é uma terra difícil, idólatra, é o samba que manda, é a boemia que manda. Não deixa eles vir para cá não, eles são bons demais. Eles têm uma graça, têm uma unção. Ele: obrigado. Ele desligou: tá vendo? E agora? E aí, Marizana: eu quero ir para lá. Quero ir para lá. 17 anos eu estou vivo. 17 anos a igreja do jeito que está. 17 anos, compramos 2 imóveis, e se bobear a gente compra a rua toda. 17 anos se passaram, e Deus tem usado a nossa vida para abençoar a sua casa, para abençoar essa cidade. Quando nós chegamos aqui, não tinha nenhum comércio aberto aqui, 2 lojinhas abertas. Só o seu Luiz, que já está há 40 anos.
Agora tem 3 salões de beleza. Agora tem restaurante, né? O Mosca Viva está aberto ali. O dono da farmácia veio aqui: pastor, eu preciso da sua ajuda. Eu tive 2 funcionárias aqui que nos roubaram 2 anos consecutivos. Ele tinha imagem da menina botando dinheiro no caixa. E quando os boletos chegaram, a gente não tem dinheiro para pagar. Vamos falir. Eu falei: vai falir não. Entrei na farmácia, comecei a orar, comecei a profetizar dentro da farmácia, orando, profetizando. Vou lá, né? É mais caro, mas quando eu quero comprar remédio eu vou lá, porque não adianta você profetizar, você tem que investir naquilo que você acredita. É mais caro, mas eu vou lá. Eu dou moral para ele, eu dou força para ele. Está lá, toda vez que eu passo, eu digo: está enchendo, hein, maluco? Está enchendo, hein? Ó, esse buraco aqui na prateleira não dá. Parece até que eu sou sócio da farmácia. Esse buraco na prateleira aqui não dá não. Pega uns remédios, bota aqui, pega umas fraldas, bota aqui, pô. Está lá. Sabe o que ele faz? Vem aqui: pastor, olha por nós essa semana, tem um boletão para pagar. Não traz boleto para orar não, pelo amor de Deus. Eu tenho mais o que fazer. Vou levar um boleto para o pastor orar. Da última vez que eu falei que eu orava por bicho, trouxeram um monte de cachorro aqui, gato. Pastor, ora pelo meu cachorro, pelo amor de Deus. Eu estou contando o testemunho. A gente está aqui. Sabe por quê? Porque não é o lugar que molda você. É você que, quando chega, tem autoridade em Deus para mudar aquele lugar. Aleluia. Então não reclame de onde Deus te mandou. Fui transferido, não reclame, vai lá, porque Deus tem um propósito lá. Quando o propósito de Deus acabar, Deus te remove de lá, porque Deus é assim. Deus não deixa seus filhos sofrerem mais tempo num lugar que ele não tem mais propósito. Tem propósito de Deus ali, então você está ali para levar luz, para ser sal, para mudar a história. Amém? Quantos creem nisso? Diga glória a Deus. Só que presta atenção no lugar. Agora eu vou voltar para o alimento. O profeta olha para aquela mulher e diz assim: olha, dá para trazer uma água para mim? Ela diz: tudo bem. Ele: não, faz o seguinte, eu estou com fome, eu quero comer. Aquela mulher diz assim: ó, para comer não dá, porque eu tenho pouco azeite e tenho pouca farinha, e já está determinado o meu fim. Vou fazer um bolo, vai comer eu e meu filho, e depois a gente vai morrer. Já havia uma história determinada no coração daquela mulher. Ela tinha convicção de que o que ela tinha eram apenas migalhas. Migalhas que iriam definir a história dele. Mas o profeta falou assim: não, eu sei que você tem pouco, mas traz primeiro para mim, e depois que eu comer, vai comer você e o seu filho, e nunca mais vai faltar nem farinha e nem azeite na tua dispensa. Você sabe o que aconteceu, não sabe? A mulher fez o bolo, o profeta comeu ela, comeu o filho, e a história dessa mulher foi mais outros e outros e outros versículos. Segunda vez que Deus alimenta o profeta foi por migalhas, mas nem por isso o profeta parou. Pode ser que nós estejamos aqui nessa noite com as nossas emoções em migalhas. Pode ser que nós estejamos aqui nessa noite com as nossas finanças em migalhas. Pode ser que nós estejamos aqui com migalhas na nossa comunhão, no nosso relacionamento. Mas Deus está dizendo para você nessa noite: ainda que sejam migalhas, eu vou continuar te alimentando e escrevendo a sua história, porque migalhas também é um tempo. Seja firme nesse tempo de migalhas, porque Deus vai te colocar em lugares altos. Amém? Deus vai fazer milagres se manifestarem na sua vida. Mas eu quero compartilhar uma outra coisa que aconteceu na casa dessa mulher e que eu não compartilhei de manhã. Vamos ler esse texto? Eu quero chamar você a atenção. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Ele libera essa palavra: não vai faltar nem farinha, versículo 17. E sucedeu depois dessas coisas que o filho dessa senhora caiu enfermo. Verso 17. E a enfermidade era muito grave.
até que ele morreu. Até que ele. Então disse Elias: o que eu tenho que fazer contigo? O que tenho eu de fazer contigo, homem de Deus? Tu vieste até a mim para chamar a lembrança do meu pecado e para matar meu filho? Olha que coisa interessante. O profeta havia acabado de profetizar e o milagre da multiplicação acontecer. Só que o filho dela morreu. Irmãos, infelizmente pessoas morrem. Infelizmente. O filho daquela mulher morreu. E ela olha para o profeta que havia profetizado o milagre, e diz assim: o que tu fez comigo, maluco? Que coisa, que parada foi essa agora? Tu veio aqui me lembrar do pecado para matar meu filho? Sabe o que o profeta faz? O profeta pega o menino e ora uma vez, não deu resultado. Ora a segunda vez, não deu resultado. Na terceira vez ele ora pelo menino, e o menino ressuscita na terceira vez. E aí a mulher olha para ele e diz assim: uau, eu vejo que tu é homem de Deus. Irmãos, deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu recebi essa parte da mensagem, eu recebi de um amigo. Não foi algo que Deus falou comigo. Eu recebi de um amigo um texto, uma situação, e achei que ela se encaixaria muito bem nessa parte da palavra. Cuidado com os elogios. Elogios são como perfume. Você só pode cheirar, porque se você beber, você morre. As pessoas te aplaudem pelo teu resultado, não por quem você é. Algum tempo atrás, ela disse assim: o que você fez comigo? O que aconteceu? Quando o profeta ressuscita, tu é homem de Deus. Tu é homem de Deus. Aí, tu é homem de Deus. Sabe por quê? Porque as pessoas só apreciam os resultados que nós damos para ela. Ela não me ama por quem eu sou. Ela não te ama por quem você é. Erra com elas para você ver uma coisa. Erra. Falha com ela. Enquanto você diz sim, enquanto você é solícito, enquanto você é amável, enquanto você é bacana, a tia Lili é legal, ama a tia Lili. Erra com ele. Porque as pessoas só andam com a gente por causa de resultado. Então cuidado com os tapinhas nas costas. Eu não te falei que são silêncios sepulcrais de vez em quando nas mensagens? Mas desculpa, se faz necessário. Para de suprir a necessidade do outro. Você não serve mais. Isso não é amor, isso é conveniência. Como diz aquele louvor: não é amor, é cilada. Esse riso atrasado é que lembrou do louvor agora. Isso não é louvor, não. Eu já ouvi esse louvor em outro lugar. Coisa triste, né? Isso não é amor. Amor é quando a pessoa, ela não tem utilidade nenhuma para mim, mas ainda assim eu amo ela, eu respeito ela, eu estou do lado dela, eu estou estendendo a mão. Eu não quero uma igreja que esteja aqui por conveniência. Eu quero pastorear uma igreja que ama a palavra do Senhor, que ama os princípios da palavra. Eu quero ser pastor não de uma igreja legal, eu quero ser pastor de uma igreja bíblica, que coloca o Senhor em primeiro lugar, que busca o Senhor e a sua justiça em primeiro lugar, para que todas as coisas venham lhe ser acrescentadas. Que Deus nos abençoe e nos torne uma igreja cada dia mais bíblica. Aleluia! Agora vamos encerrar a mensagem. Glória a Deus. Os músicos podem subir. Primeira vez, Deus
alimenta através de um corvo, pastor Fabrício, pastora Renata. Depois usa as migalhas de uma viúva. E aí Deus olha para o profeta e diz o texto, a partir do verso de número 5: enquanto ele estava deitado e dormia debaixo de um junípero, eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta e come. Então ele olhou, e eis que havia um pão assado sobre brasas e um cântaro de água junto à sua cabeça. E ele comeu, bebeu e se deitou novamente. Então o anjo veio novamente, pela segunda vez o tocou e disse: levanta e come, porque a jornada é demasiadamente grande para ti. Então ele se levantou, comeu, bebeu e se foi na força daquela comida por 40 dias e 40 noites até o monte Horebe, o monte de Deus. Caminhou até a presença de Deus, porque se alimentou do pão que desceu do céu. Quem trouxe o pão? O padeiro? Tinha alguma padaria próxima ali? Tinha algum padeiro espiritual ali? O padeiro que estava prisioneiro com José estava por acaso passando por ali? Não. A Bíblia diz que quando ele acorda, ele vê um pão em cima de uma pedra, sendo aquecida por um fogo. Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ou seja, o que vai nos alimentar, o que vai nos revigorar, o que vai nos restaurar, o que vai nos dar força, o que vai nos fazer ainda com a nossa fé aquecida, é o pão vivo que desceu do céu. Somente Jesus Cristo tem poder para mudar a nossa história. Somente o pão vivo que desceu do céu. Maridos e esposas, alimente-se do pão vivo, que o divórcio não chega à tua casa. Pais, alimente os seus filhos com pão vivo, que as ideologias não vão tomar os seus filhos. Não adianta fazer banquete, lasanha, macarrão na tua casa. Não adianta botar uma mesa bonita se não tiver pão vivo na mesa. O profeta olha para o pão, come, diz o texto, se levantou. Me permita conjecturar, porque eu faria isso. O profeta não está bem, irmãos. Se você ler o texto, ele está fugindo. Ele não está bem emocionalmente, ele está abalado. Quantas vezes estamos abalados? Quantas vezes queremos ficar dentro da casa, dentro da nossa caverna, debaixo do nosso edredom, na nossa casa, vendo domingo no parque não tem mais, vendo Silvio Santos, também não tem mais, morreu, sei lá, vendo alguma coisa. Aí Deus olha para a gente e diz assim: eu tenho uma obra para fazer na sua vida. Levanta e come. Comer o quê? Você vai na geladeira, abre, e tem aquela carninha moída, aquele macarrão. Não é dessa comida. O Espírito Santo está falando com pessoas aqui: levanta nessa noite e come e bebe, porque eu tenho uma grande obra ainda para fazer na sua vida. Comer o que, pastor? O pão vivo, o pão aquecido pelo fogo do Espírito. Pastor, minha vida espiritual está muito... É porque você está comendo a comida errada. Coma do pão vivo. Pastor, tem coisas que não estão dando certo. É porque você está fazendo errado. Coma do pão vivo. Pastor, eu estou ouvindo umas coisas aqui estranhas. É porque você não está comendo do pão vivo. Antes de chamar a pastora Marisânia, eu termino te dizendo uma coisa. Eu disse de manhã, eu saía para trabalhar e voltava de ônibus para casa. Eu trabalhava em São João, morávamos em Mariópolis, pegava o 793. Eu saía do banco morrendo de fome, e eu tinha a certeza, não haviam dúvidas no meu coração, eu tinha certeza que eu ia chegar em casa e tinha uma comida maravilhosa me esperando. A pastora Marisânia cozinha muito bem, irmãos. E por que você não engordou? É meu biotipo. Mas ela cozinha muito bem. E eu saía do banco pensando: vou chegar em casa, tem uma comida saborosa me esperando, tem uma comida feita com amor me esperando, tem uma comida feita com alegria me esperando. Mas a minha fome era muito grande, e eu sentava na janela do ônibus com aquela fome, pensando na comida. De repente, do nada, apareceu um latão de tinta
com um fogareirozinho, com os saquinhos verde, azul, amarelo, o cara gritando: amendoim quentinho, 1 é 2, 3 é 5. Eu olhava e falava assim: ô glória, me dá 3. E quando eu chegava em casa, eu já não tinha tanta fome. Eu substituí a fome por um aperitivo. Se você subir aquelas escadas com fome pela presença de Deus, você não cede aos aperitivos que esse mundo tem colocado diante de você. A dúvida é um aperitivo para tirar a fome da sua fé. A desconfiança é um aperitivo para você não confiar mais na sua liderança. Quais são os aperitivos que estão passando diante de você com tanta fome e você tem cedido? Não dá para chegar em casa. Se você subir aquelas escadas com fome pela presença de Deus, meu irmão, você sai daqui revigorado, você sai daqui fortalecido, você sai daqui mais confiante, você sai daqui mais alegre, você sai daqui mais convicto. Sabe por quê? Porque você está sendo alimentado pelo pão que desceu do céu. E eu quero te propor uma coisa. Eu quero te propor, te convidar. Os pastores já abraçaram, os irmãos da escola de formação de líderes já abraçaram. E eu não posso deixar você de fora de uma proposta em Deus, para fazer você caminhar 40 dias e 40. Quem gostaria de comer dessa comida? Quem acredita que até o final desse ano o que estava retido vai ser liberado? Que diagnósticos podem ser transformados? Quem acredita nisso? Que portas podem se abrir? Quem acredita? Só se você não acredita, pode ficar com a mão abaixada, mas se você acredita, levanta a tua mão. Eu quero te propor algo. Deus vai nos levar a níveis maiores. Amém? Você crê nisso? Dá uma salva de palmas, pastora Marisângela. Aleluia. Queridos, o pastor está falando de algo que já falamos nessa manhã. Como eu comecei a compartilhar no momento da oferta, esse mover de oração que há sobre todas as igrejas do Brasil, no qual nós nos comprometemos, amém? Estamos juntos e começamos a buscar ao Senhor debaixo dessa direção: jejum, intercessão e arrependimento. E ali o Senhor falou ao nosso coração, como tem falado a tantas igrejas no Brasil. O Senhor falou: é tempo de um jejum, é tempo de intercessão, é tempo de arrependimento. E eu confesso a vocês que imediatamente, por já ser novembro, né? Já estarmos em novembro, final do ano, as escolas de bíblicas aqui já encerrando, né? Aquele tempo que a gente faz a pausa natural até na igreja, de todas as estruturas que temos, que funcionam durante todo o ano. E aí imediatamente a gente orando e conversando, falamos: vamos colocar no planejamento do ano que vem. Vamos deixar para o ano que vem. Mas buscando ao Senhor, imediatamente o Senhor bradou no nosso coração e disse: é agora. O tempo é hoje, não dá para esperar. O posicionamento é agora. E aí o Senhor começou a falar ao nosso coração. E nós estamos começando amanhã, toda a liderança desta casa. E nós queremos convidar você, igreja. Amanhã nós estamos começando 40 dias de jejum. Ai, pastora, passei até mal só de ouvir. Não, irmão, que isso? Vambora, 40 dias de jejum. Pastora, nunca fiz isso, nem eu. 26 anos que eu sou pastora, 40 dias eu nunca fiz. Nunca fiz, mas o Senhor bradou, amém? Você que está nessa igreja há muitos anos, também nunca viu isso. Mas quando o Senhor brada, a gente obedece, amém? 40 dias. E o Senhor, como vai ser isso? Porque nós mesmo pensando, como é que nós vamos fazer, Senhor? E o Senhor nos deu algo. Irmãos, se você já viu isso em algum lugar, eu estou te falando aqui diante de Deus, nunca vi. Foi algo que o Senhor nos deu. E nós estamos trazendo para a igreja. O Senhor nos deu assim, 40 dias, faz o jejum da viração.
Falei, Senhor, viração ou seja, 3 horários que você pode escolher, que eu posso escolher, que podemos escolher. 6 a meio-dia, ou você jejua de 6 ao meio-dia, ou de meio-dia às 18, às 6 horas, ou das 18 às 24 horas. Jejum dos horários de viração do dia. Amém? Então, você pode escolher o seu horário. 6 a meio-dia, ou de meio-dia às 18, ou de 18 à meia-noite. Jejum, 40 dias na presença do Senhor. Irmãos, não sei também por que o Senhor falou 40, e nós fomos para a palavra, e começamos a observar que isso é profético, que na palavra do Senhor, você encontra ali diversas vezes o Senhor trabalhando, né, com esse 40, foram 40 dias que Moisés ficou ali no monte, recebendo da lei do Senhor, mas quando ele desce, a nação de Israel é formada, debaixo da lei do Senhor, amém, irmãos? Foi 40 anos no deserto, mas depois de 40 anos, entraram na terra prometida, e o Senhor deu vitória. Sempre um tempo de transição para algo que está por vir, para algo maior. Então o Senhor nos levou a esse propósito, e nós começaremos amanhã 40 dias de jejum. Irmãos, não somos só nós não, o Senhor está dando propósito, porque a gente fala com pastores e outros, Deus mandou jejuar. Eu falei, aqui a gente vai fazer 21 dias de Daniel, amém. Aqui a gente vai fazer, amém. E nós fomos buscar aquilo que o Senhor trazia ao nosso coração, e o Senhor nos deu 40 dias de jejum de viração. Estamos convidando toda a igreja para entrarmos nesse propósito. Nesses dias que estávamos lá, nessa ministração, lá em São Paulo, que eu estava lá, eu escutei o pastor Lu Engel. Eu não sei quem conhece ele, acompanha ele. Esse pastor é o pastor, hoje ele está mais velhinho, mas eu conheço ele desde a juventude. Nós éramos pastores de jovens e já seguíamos ele, não seguíamos porque da maneira que é agora, mas acompanhávamos o ministério dele. Esse é o pastor que criou o Decol, Descende, que hoje os jovens conhecem, mas foi esse pastor que criou, né, e que hoje o Theo Hayashi trouxe de novo para o Brasil, mas ele que criou, e ele que estava liderando esse mover de oração no sábado passado. E ele falando do jejum, ele disse assim: irmãos, eu servindo ao Senhor, ganhando jovens, orando por todos os Estados Unidos, de repente o meu filho se desviou. Meu filho, percebi que meu filho estava totalmente longe de Deus, totalmente frio, e eu proclamei, larguei tudo, parei com tudo e fui jejuar. E ele disse, eu fiz 21 dias, um jejum de 21 dias só de água. Que isso, né, irmão? 21 dias, só água. Ele falou, já estava sem força nenhuma, mas eu só fazia uma oração: Espírito Santo, visita a vida do meu filho. Espírito Santo, aviva a vida do meu filho. E numa noite, começando com um sonho, o filho dele foi batizado no Espírito Santo. Durante uma noite, e acordou o pai chorando: pai, o Espírito Santo me visitou, o Espírito Santo me tocou. Amém, irmãos? Então eu sei que é uma direção para a igreja, e para a igreja em todo o Brasil, e sobre tudo que estamos vivendo na nação, é fato. Mas eu sei também que vai desatar milagres na tua vida. Vai desatar milagres sobre a tua vida, sua saúde, sua família, sua vida espiritual, sabe, sua vida financeira. Eu não sei em que área, mas eu creio. Coloque um propósito diante do Senhor, porque Ele vai fazer grandes coisas antes que esse ano termine. Amém? Começamos amanhã e vamos entregar no dia 12 de dezembro. E todo culto estaremos aqui consagrando o nosso jejum, intercedendo, arrependendo, buscando a face do Senhor. Pastor amanhã pela lista de transmissão vai enviar os alvos, né? E nós vamos juntos nesse propósito em nome de Jesus. Aleluia. Você pode dar um aplauso ao Senhor, amém?
Os diáconos podem se preparar para servir a ceia. Deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez você pense assim, pastor, 40 dias é muito difícil. Posso ser sincero? Difícil é estar muito tempo sem contar um testemunho. Difícil é ter um tempo que você não sabe o que é vitória, que você não sabe o que é viver milagre. Isso é difícil. 40 dias, irmãos, gerando propósito no coração de Deus, não é nada para quem tem fome e sede pela presença do Senhor. Amém? Não é jejum de internet. Meu jejum é não beber Coca-Cola. Você não já deveria estar bebendo Coca-Cola há muito tempo. É jejum de comida. Amém? É ficar sem comer só na água. 6 horas. 6 horas, meu irmão, 6 horas. E não é para você fazer assim, não, amanhã eu vou fazer. Não tem jejum de meia-noite às 6. Ah, é verdade. Esse Lembrando, turno não tem, não. O meu é de meia-noite às 6. Não. E não é tipo assim, não, amanhã o meu vai ser de 6 a meio-dia. Aí deu 10 horas, tomou um café. Não, vou mudar agora. Não, determina. Determinando tu em seu coração algum negócio, não será próspero. Não, determinei. Não precisa ser todos os dias naquele horário. Não, amanhã o meu vai ser de meio-dia às 18. Na terça eu tenho uma reunião, eu tenho isso aqui, vai ser de 18 às 20, às 24. Ok? Você está livre. O importante é que você entre, é que você abrace, é que você tenha certeza. Crede nos seus profetas e prosperareis. Amém? Tem bênção debaixo de palavra de direção e de obediência da parte de Deus. Amém? Vamos ceiar?